Irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos vão falar aqui para mim que eu não tenho nada a ver com isso, que eu já não estou mais nessa instituição e que eu não devo dar palpite. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês que não vão gostar, que vão me xingar, eu sei, que realmente eu não estou mais nessa instituição. Porém, eu tenho pessoas que estão nesta instituição, certo? E que continuam nela. E eu não tenho nada contra, porque eu não tenho nada contra a instituição. Quero deixar bem claro, a instituição no sentido de reunião de pessoas. Não tenho nada contra irmãos, nem contra anciães, nem contra ninguém. Mas eu tenho contra o sistema da Congregação Cristã no Brasil. Não o sistema atual, certo, irmão? Porque o sistema que eu aprendi foi outro. Quando eu cheguei, que eu era batizado numa denominação evangélica, não conhecendo, era uma criança, falaram para mim que eu tinha que me batizar de novo, eu me batizei. Não vou dizer que foi ruim para mim, que eu não vi coisas na minha vida. Se eu falar isso eu vou mentir. Vi muitas coisas, como continuo vendo até hoje, irmão, tá? Não tenho raiva, nem mágoa. Pode entrar quem quiser aí falando o que quiser, você não conhece o meu coração. Eu não tenho nada contra ninguém, apenas eu fico assim pensando nas pessoas, porque eu sempre, quando estive na congregação cristã, a minha preocupação sempre foi com almas. E eu sempre tive esse cuidado. Quem me conhece sabe disso. Embora, irmãos, possa ter passado por várias coisas na minha vida, porém o meu sentimento com Deus e a minha comunhão com Deus, ela continua a mesma, não há diferença alguma. E eu sei muito bem em quem eu tenho crido e quem está na minha vida. Então eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Porque não foi ninguém que foi na minha casa me visitar quando eu estava 3 meses dentro de um quarto escuro fechado com uma enfermidade terrível, psicossomática, falando coisa sem coisa, certo? Não foi ninguém. Quem foi, eu não digo ninguém, foi duas jovens que eram até um pouco desconsideradas e um senhor porteiro com a sua esposa, que Deus já o levou para o reino da sua glória. O resto, quem foi para querer me afundar mais. Vim para Portugal, cheguei aqui, fui bem recebido, até na verdade, irmãos, confesso que eu já não estava concordando com algumas coisas, porque eu não via muito evangelho na congregação. Porém, eu só via sempre as mesmas coisas, que vai abrir uma porta, que vai abrir uma porta. Mas, irmãos, como a gente já está acostumado, a gente não tinha para onde ir, a gente ficava ali mesmo. Até que então começou a me dar desejo de eu contar uma obra, contar um testemunho, não é? E uma vez eu levantei para testemunhar e eu me preocupei, porque eu tinha um amigo que já não está mais lá, porque foi proibido de pregar o evangelho. Proibido mesmo, tá? Se vocês quiserem acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite, tá? Então, eu ia mais por causa que eu tinha aquele meu amigo que eu sempre considerei, e a palavra que Deus dava para ele sempre era uma palavra centrada dentro do evangelho. E eu ia. Então, irmãos, uma vez eu levantei para testemunhar e eu fiquei preocupado. Falei, isso vai trazer problema para o irmão. Se bem que nunca ninguém falou para mim que eu não podia testemunhar ou qualquer coisa parecida. Eu estou sendo sincero, irmão. O que eu estou falando aqui é verdade. Eu liguei para um servo de Deus antigo do estado da onde eu morava. Contei para ele e ele disse para mim, por que eu não pode testemunhar? Isso ele falou para mim, irmão. Claro que pode testemunhar, o irmão só por enquanto evita de levantar na palavra, mas testemunhar o irmão pode. Ele falou isso para mim, tá? Se ele falar que é o contrário, então eu não tenho interesse em mentir aqui. Mas, irmãos, eu fui falar com um determinado ancião, que eu não vou citar o nome, ele falou, não. Aí ele falou assim para mim, o ancião que eu telefonei, disse assim para mim, ó, fala pro ancião daí me ligar. Aí eu falei com o ancião, ele falou assim, não vou ligar, porque veio uma carta falando mal de você, lá do Brasil. Ok, tudo bem. Eu peguei, fiquei em paz, liguei para aquele ancião, perguntei se ele tinha enviado alguma carta, ele falou que não. Liguei para os irmãos de lá, são secretários, falaram que não tinha enviado carta nenhuma. E eu cheguei nesse mesmo ancião e disse assim para ele, irmão, sobre aquela carta que o irmão falou,
que enviaram para cá, eu gostaria de ver aquela carta, porque é um documento que está no meu nome. E vocês sabem que reter um documento que está no nome de uma pessoa não é de acordo às leis, pelo menos no Brasil, eu não sei como é que é aqui, mas eu acho que é a mesma coisa. Se tem um documento que consta o meu nome, e eu exigir que eu quero ver aquele documento, pela lei, eu acredito que a lei me dá esse respaldo. Não sei aqui em Portugal, mas isso é assim que funciona, não é? Quando eu fui falar com esse ancião, ele falou, que carta? Não veio carta nenhuma, irmão. Não tá sonhando. Olha, irmão, eu já estava melhor, eu já estava sendo tratado, eu não estava mais com problema, eu estava com uma depressão só. Quer dizer, só não, até hoje eu sofro de depressão, né? Isso daí foi a gota d'água, né, irmãos? Foi a gota d'água, eu comecei a examinar as escrituras, comecei a ver que não estava correto, que o evangelho tinha que ser pregado mesmo. Se bem que eu já fazia isso desde o tempo que eu ainda atendia, né? O foco da pregação era o evangelho. Se bem que muitas das vezes eu também fiz coisas que não deveria ter feito nas pregações. Não vou aqui ficar me escondendo e mentindo, estou falando a verdade. Mas chegou um momento, né? E também, irmãos, eu não usei da minha liberdade aqui porque eu não quis, porque esse mesmo ancião falou para mim, faz o seguinte, irmão, levanta, faz o que você sentir aí, eu vou fazer vista grossa e você fica à vontade aí. Eu falei, não, irmão, isso eu não faço. Nesta obra, pelo que eu aprendi, não pode ter vista grossa. Foi assim, irmão. Ou você querendo acreditar, acredite, ou você não querendo, não acredite, tá? Só que chegou um momento que Deus me fez entender que não era mais para mim ficar ali. Porque se eu quisesse, eu estava ali até hoje, ninguém me jogou fora, certo? Ninguém falou para mim que você não tem liberdade aqui, ou que você não pode testemunhar, ninguém falou isso para mim. Certo, irmãos? Ninguém. Eu mesmo me ausentei e comecei a pregar o evangelho conforme eu achei que deveria pregar. Por quê? Eu já tinha tido um sinal da parte de Deus, que eu não vou contar aqui o que é, porque muitos não vão acreditar. Certo, irmão? Então, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, por que eu estou falando tudo isso? Por causa disso aqui, irmão. Por causa desse projeto Resgate. Eu vou ler um trechinho aqui para os irmãos aqui, ó. A parábola das ovelhas perdidas. Olha aqui, ó. Que homem dentre vós, vou começar a ler aqui do versículo 4, capítulo 15 de Lucas, versículo 4 em diante. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse negócio de projeto resgate não é invenção da congregação, não é invenção de igreja nenhuma. O Senhor Jesus falou que é para ir atrás da ovelha perdida. Então desde o momento que você vê que uma pessoa não está na reunião que você atende, você já tem a obrigação de procurar aquela ovelha. Mas sabe o que acontece na congregação? Eles não fazem nada disso, certo, irmão? Eles desprezam a pessoa, não saúdam mais. Eu vi uma jovem falando, não chamam mais de irmão, atravessa a rua e vai saudar, não sauda, fala que já pecou, que já está no inferno, que essa alma aí, coitada, uma infeliz, chama de porco lavado que já voltou para o despojador da lama, chama a gente de serpente. Vocês vão ouvir hoje, irmão, hoje eu estou assim inspirado para falar essas coisas. Não estou falando contra a instituição. Eu estou falando contra o modus operandi de certos líderes que antigamente eu escutei, cansei de ouvir, você quer ir embora, vai. Deus coloca 20 no teu lugar. E agora fica correndo atrás das pessoas. Chegando em horas inadequadas, às vezes uma hora que a pessoa não pode receber, às vezes a pessoa está enferma, não está em condições de receber visita, às vezes a pessoa está numa situação porque não é toda hora que a pessoa está preparada para receber uma visita. E às vezes a pessoa está numa situação que não dá para receber visita mesmo. E aí chega aquele grupo de pessoas com violão, com um monte de profeta, que a gente não sabe se é de Deus ou se não é. Porque eu vou ser sincero, eu creio no dom da profecia, mas o que já profetizaram para mim, irmão, falaram que eu ia ser ancião do Brás, falaram que eu ia ser diácono. Olha só, falaram que eu ia ser... Irmão, falaram tanta coisa, irmão, que pelo amor de Deus...
Ia ter que fazer outro mundo. Deus ia ter que fazer outro mundo para cumprir as profecias, porque esse aqui não ia dar, irmão. Então, irmãos, agora eu pergunto, vocês acham que isso aí é Deus? Essa missão resgate aí que falaram que suspenderam provisoriamente. Irmão, isso aí é obrigação do irmão que está na frente, isso aí sempre teve. Sempre, irmão, quando um irmão para, a gente tem que ir atrás. Não precisa fazer operação nenhuma. O Senhor Jesus Cristo já deixou aqui, ó. Não foi o homem que deixou, foi Jesus Cristo que deixou. Vamos largar a mão de ser... não entender as coisas, irmãos. Os irmãos do canal, me perdoem, vocês não têm culpa. Mas tem pessoas, irmãos, que eles não entendem. Eles acham que estão na graça mesmo, que saiu de lá, caiu da graça, e começa a inventar um monte de coisa. Tem outros aí que entrou esses dias aí, falou, quando você estava lá, você achava que aquela igreja era certinha, e não sei o quê. Irmão, eu não vivo de passado. Esse irmão que entrou e falou isso daí, vai cuidar da sua vida, irmão. Eu não vivo de passado. Essa é a minha livre opinião, certo? Ah, mas você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Você viu? Você estava lá? Como é que você pode me acusar? Como é que vocês fazem julgamento das pessoas sem saber o que aconteceu? Como é que vocês julgam as pessoas sem conhecer o coração da pessoa e sem conhecer a intimidade da pessoa com Deus? Como é que você toma um lugar de Deus e senta na cadeira de juiz? Aí depois fica buscando todo mundo, achando que os outros são o quê? Instrumentos? Massa de manobra na mão de vocês? Porque está faltando dinheiro na coleta? Vocês querem construir templos? Pois fiquem sabendo que a ira de Deus já está chegando aí, viu, irmãos? Esse é o meu recado, hoje vai ser pesado. A ira de Deus está chegando aí. Eu fiquei muito triste quando eu vi uma jovem relatando que uma jovenzinha, praticamente uma criança, deve ter cometido alguma coisa, mas não abandonaram ela. Irmãos, pensa, uma jovem, mas ela fez coisa que não devia. Irmão, vai dizer que não tem ancião aí que não faz coisa que não devia. Olha, irmão, cuidado, hein? Não vem colocar comentário aqui que você não sabe. Porque eu tenho muita coisa que eu sei de irmão que está dentro do ministério, certo, irmão? Está lá, sendo bajulado e paparicado, certo, irmãos? Então tenhamos cuidado. Eu não estou aqui para atacar a congregação cristã no Brasil, porque é uma igreja, é um CNPJ, tem pessoas boas lá dentro, tem pessoas que andam na sinceridade, tem pessoas que querem pregar o evangelho. Ninguém está batendo na congregação, que nem uma irmã entrou aí. Pode bater, que é que nem massa de bolo, que quanto mais bate, mais cresce. Irmã, você está entendendo tudo errado. Você não entendeu o meu vídeo, eu não estou batendo em ninguém. Eu quero que vocês se convertam a Jesus Cristo e entendam que isso aqui, que o Senhor Jesus Cristo falou, é para ser feito sempre. Não adianta você chegar e estar fazendo agora porque tem uma operação resgate, porque o ancião mandou. Afinal, vocês dizem que são guiados pelo Espírito Santo e, no entanto, precisa o ancião mandar para vocês ir buscar uma alma? Que espírito que vocês estão sendo guiados? Quer dizer que se você for buscar atrás de uma pessoa, tentar resgatar uma alma, sem um ancião mandar, não vai adiantar nada. Sabe por que não vai adiantar nada? A pessoa volta, continua apanhando do mesmo jeito, tá? Não é saudada por muitos do mesmo jeito. As pessoas não vão ficar olhando atravessado do mesmo jeito. Não seria melhor vocês colocar a pessoa numa disciplina, que nem faz a Assembleia de Deus, e dar um tempo para a pessoa e ver se a pessoa realmente melhorou e restituir ela, se ela é músico? Eu não vou dizer palavra, aí eu também não vou me envolver, porque isso é questão ministerial, se bem que eu sou ancião. Vocês dizem que eu não sou, mas eu sou ancião porque a minha carta não teve valor nenhum, tá? Se vocês querem saber, ela não teve valor nenhum. Isso de acordo com leis que eu consultei já, certo, irmãos? Porque eu estava enfermo quando assinei a minha carta e eu estava com um laudo médico antes que eu não podia assinar documento nenhum. Até fui, inclusive orientado por uma pessoa, advogado, que era para mim entrar com uma ação que eu ganharia. Eu não quis e não quero. Se eu fosse do mal, como vocês estão falando aí, que muitos me chamam de serpente, me chamam disso, me chamam daquilo, eu teria feito isso. Eu deveria ter feito, sabe por quê? Eu pegaria a indenização, subiria no púlpito e distribuía para toda a igreja, para os pobres, para os necessitados, não ia ficar com nada, tá? Porque eu nunca precisei de nada de ninguém, eu preciso de Deus, irmão, de Deus, de Jesus Cristo. Será que vocês não estão entendendo que eu quero o bem de vocês? Agora vocês estão aí sofrendo,
e vão sofrer mais enquanto vocês não se humilharem. Vocês da cúpula, vocês têm que se humilharem, irmãos. Não adianta. Vocês têm que fazer uma anistia, vocês têm que chamar todo mundo, fazer uma reunião com todos e resolver esse problema de uma vez por todas. Tem irmão que não merece voltar para o ministério, mas tem irmão que às vezes deu uma escorregada, tem outro irmão que vai dizer que aí no meio de vocês não tem, irmão. Você vai mentir para outro, para mim não, irmão. Porque eu sei que tem. Eu não posso falar nomes e não vou provar nada, e não estou aqui para provar nada, mas tem. Eu não estou acusando ninguém, não estou falando o nome de ninguém, mas tem. Tem sim. Agora vocês vêm aqui na Europa, faz anciães antigos encostarem, né? Foram lá nos Estados Unidos, fizeram o estrago que fizeram, aí colocam youtubers aí que não tem nem um pingo de noção de absolutamente nada, mal educado, mal criado, sem noção, sem escrúpulo, para ficar atacando os outros. Isso daí é certo, irmão? Vocês não são culpados disso aí. Vou isentar o ministério disso aí, que vocês não mandam ninguém fazer isso. Vocês têm pessoas boas aí no ministério. Eu conheço anciães aí que são pessoas honestas, são pessoas boas. Não vou falar só negativo, não. Tem irmãos aí até na presidência que são pessoas muito boas. Tem inteligência, tem raciocínio. Raciocine comigo, gente, pelo amor de Deus. Não precisa ter teologia para entender isso. Foi o Senhor Jesus que falou. Aí vocês agora criam uma operação resgate e acaba criando uma confusão. Tem pessoas que eu fiquei sabendo que foram um grupo de pessoas na casa dela, sem avisar, sem nada. O irmão não estava preparado, ficou até assustado. No fim ficaram lá cantando, daqui a pouco umas irmãs começaram a sapatear, o irmão teve que clamar ao Senhor, as irmãs pararam, o irmão orou, o irmão mesmo orou e falou, olha, se alguém tem alguma coisa de Deus para falar aqui, mas tem que ser de Deus, porque se não for, não fale. Sabe o que eles fizeram? Botaram a violinha deles no saco, o violão foi embora, ninguém falou nada. É porque não tinha. Vocês estão entendendo, irmão? Eu sou favorável aqui, assim, no sentido desses irmãos que se esforçaram. Foi uma bênção. Deus abençoe vocês, irmãos, por tentarem ir atrás das pessoas. Não estou falando mal de vocês. Vocês fizeram uma boa ação, ir atrás das pessoas, procurar as almas. Isso é uma boa ação. Mas isso o Senhor Jesus já tinha falado. Não precisa o ancião mandar. Vocês não precisam ordem do ancião para ir visitar pessoas e cantar hino na casa delas. O ancião não tem que suspender. Quer dizer, que o ancião manda agora. Quer dizer, que ele manda nas tuas visitas. Você é guiado por quem? Pelo ancião ou pelo Espírito Santo? Pensa. Quer dizer, o Senhor Jesus falou assim que o homem viu o pastor viu a ovelha se desgarrar, ele foi atrás. Agora, imagine. Você vai ter que pedir ordem. Muitos não sabem, irmãos, tem rebanhos que não são rebanhos, certo, irmãos? Isso no Oriente Médio. E fica um pastor, mas o pastor não é dono do rebanho. Ele é só colocado para cuidar do rebanho que nem pertence a ele. Já imagine que ele voltasse e colocasse o rebanho no curral e fosse para o seu patrão e falasse, ó, faltou uma ovelha lá, eu não sei onde que está. Como é que fica? Ele tem que perguntar para o patrão se tem que ir atrás da ovelha? De maneira nenhuma, irmão. Raciocine. Vocês estão sendo usados. Vocês são massa de manobra na mão desses irmãos agora. Até isso os irmãos anciãos estão fazendo. Vamos suspender. Vocês não mandam nas coisas de Deus. Se a pessoa quiser fazer visita, ela faz. Ela é livre para fazer visita. Vocês estão colocando rédeas nas pessoas. As pessoas só podem fazer aquilo que vocês acham que pode ser feito. Aonde que está escrito que o Senhor Jesus perguntou, mandou? Não, quando vocês for fazer visita, vocês vão lá e perguntam para os apóstolos se pode fazer. Aonde que está escrito isso? Imagine Filipe quando batizou o eunuco. Será que ele teve que ir lá procurar os outros apóstolos para perguntar se ele podia batizar o eunuco? Vocês não estão vendo que vocês estão indo por um caminho errado? Sabe o que está acontecendo? Vocês estão perdendo a guia. A igreja vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais vazia, e você sem conteúdo do Espírito Santo. Isso não estou falando mal, estou dando um alerta para que vocês entendam que eu não quero jamais o mal da congregação cristã no Brasil,
eu respeito os irmãos aí, mas os irmãos têm que ter cuidado, porque vocês mesmos estão mostrando que vocês que mandam. Enquanto vocês mandarem, não vai para frente, irmão. No momento, por que antigamente estava bem? Quando era o irmão Basílio, por exemplo. Eu conheci o irmão Basílio, irmão, um homem de Deus. Eu considero o irmão Basílio, considerava o irmão Basílio um santo de Deus, um homem que você não via, até, irmão, ele não aceitava muita coisa de ninguém não, nem presente não. Ele foi até carroceiro, irmão, tá? E não aceitava bajulamento de ninguém. Hoje tem que ter jato, tem que dar dinheiro, tem que comprar. Olha, irmão, no tempo do irmão Basílio, como que era? E olha hoje como é que tá. Quem que mudou? Foi Deus ou foi vocês? Aí você fica inventando esse negócio aí e agora dizer que não tem mais. Irmãos, essa operação, Deus abençoe quem fez. Não estou falando mal, mas vocês têm que ser guiados por Deus. Continuem, mas de uma maneira diferente. Vocês oram a Deus, vai visitar onde vocês sentirem e preguem o Evangelho. Comecem a anunciar Jesus Cristo, o Evangelho. Para com isso de só ficar falando que vai abrir a porta de Mardoqueu, que Deus vai exaltar. Irmão, nós estamos no final dos tempos, irmão, pelo amor de Deus. O anticristo está aí manifestando. Vocês não estão vendo? Federações e coisas satânicas. Irmão, e nós vamos deixar isso aí, irmãos. Vocês, jovens, vocês têm força. Jovens, vocês têm força, vocês são homens de Deus, vocês são capacitados para orarem a Deus de madrugada e pedir a Deus para iluminar vocês. Vocês não precisam de guia de ninguém, vocês precisam de guia de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não pense que eu estou contra vocês fazer visita, não. Muito pelo contrário, eu fazia muita visita. Deus é testemunha, eu amo a mocidade. Mas eu não aceito esse negócio de ficar pedindo ordem para ancião para fazer visita, irmão. Pergunta lá para os irmãos que onde eu congregava se tinha que pedir ordem para mim para fazer visita. Eu nunca impedi ninguém, irmão. Estão lá profetizando. Enquanto eles estão lá falando das coisas de Deus, melhor do que estar nas drogas, melhor do que estar nos vícios. Agora o que acontece? Eu creio na profecia, dentro do Evangelho, né? Agora, o que aconteceu? Acabaram com tudo. Primeiro veio ensinamento, derrubaram tudo. E agora estão querendo buscar de volta a força, manobrando, e os irmãos na boa intenção, os irmãos com aquela boa intenção, com aquele bom prazer, vão. Só que eles estão indo, já não é mais guiado por Deus, estão indo mandado por vocês, pelos mais antigos, ou pelos mais velhos, sei lá, que tem uns que nem concordam. Mas não vamos na casa daquele que aquele já pecou. Você sabe? Olha só, olha que discriminação. Aquele lá já não tem mais Deus. Você sabe? Você é Deus. Você sabe que o médico usa um estetoscópio para ver se o coração está batendo? Você sabe que tem gente que já foi enterrado viva? Toma cuidado, irmão, ao seu julgamento. Eu não julgo vocês. Ao contrário, eu estou dando um conselho. Os irmãos que querem fazer visita, orem e façam visita, mas façam visita para todos, irmão. Não fique selecionando, esse aqui pode, aquele ali não pode, aquele ali não adianta, não sei o que, aquele ali não adianta. Irmão, você não sabe da vida de ninguém, você não sabe o que aconteceu na vida de ninguém. Se eu contar o que já falaram a meu respeito, irmão, eu podia até abrir processos contra pessoas que falaram contra mim coisas que não existem. Mas eu não estou nem preocupado, porque a minha alma está em paz com Deus. Uma coisa eu tenho a dizer para vocês, irmão, cuidado, não sejam massa de manobra de nenhum homem. Vocês estão sendo massa de manobras de homens. Se vocês sentirem de visitar, vão aonde vocês acharem melhor. Larga a mão de ficar escutando voz de humana. Irmão, eu liguei lá quando esse ancião determinado, que eu não estou falando o nome dele, disse que tinha vindo uma carta, e depois quando eu fui falar para ele, ele disse que não falou nada. Quer dizer, ele cometeu uma inverdade. Como é que eu vou acreditar numa pessoa dessa depois? E eu não tratei ele mal, muito pelo contrário. Eu falei, tá bom, irmão. O irmão disse que o irmão não falou para mim, não é? E eu digo o que o irmão falou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar para o irmão assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão falou para mim. E o irmão vai me responder, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não falei.
Vamos fazer isso? Ele, não, não. Eu falei, não, vamos fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão falou para mim. Agora chegou a vez do irmão, fala. Ele falou, não, eu não vou falar isso, porque eu vou levar o nome de Deus em vão. Ó, por quê? Ficou com medo do quê? Irmãos, tenhamos cuidado, que esse espírito de mentira já está entrando no meio do povo, e já está aí, ó, no meio do povo não, no meio do sistema, e já está aí cada vez pior, aí depois ficam fazendo um projeto para buscar esse, para buscar aquele, pode buscar, pode botar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 5 milhões, 10 milhões, irmão, se o Espírito Santo não tiver, esvazia tudo. Eu aconselho que vocês se humilhem, que nem o Senhor falou para aqueles sacerdotes no passado. O Senhor falou para eles, humilhai-vos, para que Deus tenha misericórdia de vós. O que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia? Aconselho-te que te compre ouro, para que compres vestido, para que quando eu vier a ti não estejas nu. O que o Senhor falou para ela? Que ela não era nem fria nem quente, mas morna, e o Senhor vomitaria ela da boca. Eu não estou falando mal da congregação cristã no Brasil, apenas um alerta, irmãos, um alerta. Preguem mais o Evangelho, falem mais de Jesus Cristo, se guiem por Jesus Cristo. Tem irmãos aí profetizando coisas que eu vi um irmão falar esses dias, que não cumpriu nada na vida dele, e é irmão famoso. Entendeu, irmão? Famoso entre aspas para vocês, para mim não é famoso para mim é Jesus Cristo. Eu gosto desse irmão, não tenho mágoa, não tenho ódio, eu não tenho nada contra ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou querendo que vocês se acertem, porque eu tenho parentes que estão aí. Então eu não quero o mal dos meus parentes, eu não quero o mal daqueles que estão aí. Eu tenho pessoas que eu considero muito que estão aí. Pelo amor de Deus, será que não dá para entender isso que eu estou falando? Vai entrar um monte de gente aí me xingando, me esculachando, falando um monte de coisa, porque é sem educação, sem respeito, não tem nem conhecimento bíblico. E eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou dizendo para você, meu querido irmão, analise, reconheça. Se eu reconheço, eu tenho que falar, me perdoem. Se eu fazer algum vídeo que nem eu fiz da federação, e você provar para mim que essa federação não existe, provar mesmo que ela não existe, eu venho aqui e faço outro vídeo me pedindo perdão a nível internacional, porque eu falo no YouTube. Mas ela existe. Por isso que eu não falei. E não vou falar enquanto não provar o contrário. Não é circular, não é ninguém me telefonando, porque eu já não acredito mais nada disso de circular. Vocês fizeram uma circular lá para o servo de Deus, para o irmão Samuel, que na verdade eu considero ele como uma pessoa do bem, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, nunca me fez mal nenhum, não estou aqui falando mal dele, mas vocês fizeram uma circular que quem fosse para lá era apóstata, perdia a liberdade, não era mais irmão, ou não fizeram? Vocês foram guiados por Deus para fazer essa circular, ou fizeram da cabeça de vocês? Meditem vocês mesmos. Deus seja glorificado. Amém e amém.